Então, só para nos localizar onde nós estamos, o nosso estudo ele é uma busca do conteúdo da obra apresentada por Herculano Pires, O Espírito e o Tempo, trançada com o conteúdo de outras duas obras que nos ajudam nessa leitura. Uma delas é a obra Afinal, Quem Somos, de Pedro Granja, e a gente também está trazendo os conteúdos da obra Depois da Morte, de Leon Denis. A gente tem, por aquilo que é possível coletar, nessas obras, uma leitura que se apresenta como sendo um apanhado geral da história do pensamento religioso. Então, a gente vem trabalhando as três obras juntas. Então, a gente vem trabalhando de forma que, quando uma avança, a gente para, toma outra, quando essa avança, para, pega outra, para a gente trabalhar as três obras de forma conjunta. Então, nesse momento, a obra do Herculano Pires, chamada O Espírito e o Tempo, ela está paralisada. E a gente está trabalhando os conteúdos da obra Depois da Morte, de Leon Denis, e Afinal, Quem Somos, porque elas trazem mais conteúdo sobre essas religiões orientais do que propriamente a visão que Herculano Pires coloca isso na linha de tempo que ele apresenta na sua obra. Então, hoje nos está reservado um passeio pela Índia, fazendo um mergulho no brahmanismo. Nós, como somos ocidentais, nós temos pouca vivência com esse conhecimento oriental. O conhecimento védico é um conhecimento muito distante de nós. A cultura védica é uma cultura que está longe dos nossos olhos e, portanto, se apresenta de forma muito, muito distinta para as nossas vidas. Mas quando nós começamos a nos aproximar dos conteúdos que é possível recolher, e Emmanuel nos trata disso no livro A Caminho da Luz, ele vai comentar conosco da antiguidade da civilização hindu, que ela é anterior até à própria civilização egípcia. E é verdade, ela é anterior à civilização egípcia, e ali nós recebemos uma primeira onda de informações espirituais, que são os Vedas, que a gente já até comentou na live anterior sobre os Vedas, a gente comentava um pouco sobre os aspectos do surgimento dessa primeira onda de revelação, a gente chegou a tocar algumas coisas nesse sentido. E aí, essas verdades espirituais, elas são extremamente robustas, pelo fato de que elas não são informações que dizem respeito a uma informação de uma pessoa, é uma informação coletiva. Os Vedas, ele não é fruto do pensamento de alguém. Então, assim, você tem os Vedas, é coletivo, a Cabala é coletiva, a doutrina espírita é coletiva, ela é uma doutrina, é uma revelação coletiva. Então, essa revelação, ela é feita dentro de uma perspectiva que é de cantos, são hinos. Os Vedas são hinos. As primeiras revelações espirituais, elas eram em forma de cantos, de hinos. Por que elas eram feitas em forma de canto e de hino? Porque elas não eram escritas. Então, se você tiver um conhecimento que não é escrito e você vai usar esse conhecimento para ensinar as pessoas, é melhor que ele seja uma música, que ele seja uma poesia, que as pessoas não vão esquecer a sequência. Batatinha quando nasce, espalha a rama pelo chão, menina que namora, bota a mão no coração. Isso vão passar os anos, as décadas, e a gente vai estar falando a mesma coisa. Então, quando você cria um poema e você cria um hino para você cantar, você armazena esses conhecimentos de uma maneira muito mais efetiva. Então, nesse sentido, o conhecimento védico, ele nos chegou através de cânticos, que são os chamados Upanishads. E os Upanishads, depois,
trouxeram um conjunto de verdades espirituais que tempos depois foram a origem de uma nova religião, chamada Brahmanismo. A gente vai hoje se apresentar sem se colocar dentro dessa leitura dos Vedas, mas olhando o Brahmanismo em si. Então, o Brahmanismo ele vai se corporificar após os Vedas. Os Vedas levantam a verdade espiritual, trazem um conjunto de conhecimentos de forma muito antiga, e depois disso aí vai surgir o Brahmanismo, que é uma operacionalização do conhecimento védico. O Brahmanismo, embora tenha o nome de Brahmanismo, ele não é uma doutrina monoteísta, é uma doutrina politeísta. E ela está assentada em 3 grandes deuses. Tem muitos, são 33 mil deuses, mas tem 3 que são principais: Brahma, Vishnu e Shiva. O deus Brahma é o deus que cria. O Brahma é o deus criador, é o que construiu as coisas, é o que edificou o universo, é o que criou os seres. Esse é Brahma. Uma segunda divindade chama-se Vishnu. Ele é azul. Vishnu é azul. Ele é de cor azulada. E Vishnu é a representação da continuidade da vida. Vishnu representa a disciplina, a continuidade, a obediência, o cotidiano, a busca constante de eu me aproximar da verdade espiritual. Então, o Vishnu representa toda essa busca, toda essa necessidade de você ter disciplina para alcançar a perfeição. Esse é Vishnu. E a terceira divindade chama-se Shiva, a divindade da destruição. Mas, curiosamente, é diferente da visão que a gente tem aqui no Ocidente, que quem destrói é o demônio, quem destrói é o mal. Shiva não é mal, porque a destruição faz parte da vida, tal como propõe a doutrina espírita, que a lei de destruição está dentro da lei natural. Então, assim também, para a visão do conhecimento védico, Shiva não representa o mal. É porque é necessário que tudo se destrua para renascer melhor. É necessário que venha a morte para que o broto surja. Então, eles vêm com muita naturalidade. A reencarnação ajuda muito com que eles tenham essa percepção de que a vida sempre se renova. Então, Shiva é o símbolo da renovação. Não é da morte como extinção. É o símbolo da foi para voltar, é a renovação, a transformação, a mudança. Enquanto Vishnu é a continuidade, o Shiva é a mudança, transformação. E esses deuses, eles se manifestam entre os homens. Cada vez que os deuses renascem entre os homens, que eles encarnam entre os homens, dentro do conceito indiano, chama-se avatar. Avatar significa Deus tomou forma de carne para viver entre os homens. Todas as vezes que uma divindade se apresenta entre os homens e vem trazer o conhecimento espiritual, nós dizemos que ele é um avatar. E o primeiro grande revelador, o primeiro grande mestre, o primeiro grande embaixador celeste que a Terra conheceu foi Krishna. Ele é um avatar de Vishnu. Vishnu encarnou em Krishna e então veio trazer a verdade espiritual para todos nós. Ele veio, portanto, corporificar os ensinamentos espirituais que a humanidade precisava conhecer. Só que, segundo aquilo que a doutrina espírita nos conta, o foco de Krishna eram os migrados que estavam na Índia, porque ninguém tinha condição naquela época de entender o que ele falava. Segundo se crê, o Krishna teria vivido 3.000 anos antes de Cristo. Tem noção do que é isso? Moisés é 1.300 anos antes de Cristo.
O Krishna é 3.200. Então, o Krishna é quase 2.000 anos antes de Moisés. Então, é assim, a distância nossa para Jesus é a mesma distância de Krishna para Moisés. Moisés veio quase 2.000 anos depois de Krishna. E Krishna, há 5.200 anos atrás, trouxe um conhecimento absurdo. O que o Krishna revela para nós é uma coisa extraordinária. Ele é o personagem central de um texto que surgiu há aproximadamente 3.800 anos atrás, chamado Mahabharata. O Mahabharata começa a ser escrito, não é? Começa a ser contado, porque o Mahabharata, o que é o Mahabharata? O Mahabharata é do mesmo jeito que no Ocidente nós temos um texto chamado Bíblia, no Oriente esse texto se chama Mahabharata. O Mahabharata é um poema de mais de 100.000 versos. É um poema imenso. E 60% desse poema conta a história de uma batalha. 60%. O poema é desta grossura. 60% dele é a história de uma batalha. O resto é outra história do preparativo da batalha e do depois da batalha. Mas a batalha consome 60% da obra. E essa batalha acontece durante 18 dias. 18 dias consomem 60% da obra. Dentro desse trecho do Mahabharata, aonde se conta essa história dessa batalha, existe um trecho desse texto que se chama Bhagavad Gita. Esta é uma versão do Bhagavad Gita em Esperanto. Quando eu comprei isso aqui, eu tinha 20 anos de idade. Esse ainda é o meu livro de mais de 40 anos atrás. Todo anotado com as minhas... Mas olha como ele é em forma de versos, estão vendo? São versinhos. Tudo em dísticos, são 2 versos em cada versículo. E o Bhagavad Gita, ele é um trecho do Mahabharata onde Krishna aparece. Do mesmo jeito que no Evangelho você tem dentro da Bíblia um pedaço dela, que é Jesus, dentro do Mahabharata tem um pedaço dela, que é o Bhagavad Gita. Ou seja, a Bíblia é o Mahabharata, o Evangelho é o Bhagavad Gita, Jesus é o Krishna. Então, Krishna é o personagem central desta obra, que vocês podem ver que é uma obra fininha, ela não é uma obra grossa, é uma obra fina, tá certo? Quem quiser encontrá-la em português, ela tenho aqui ela em português, fininha também. Esse aqui é meu, este aqui é meu, este aqui é da Sâmia. As anotações aqui são dela, ela cheia de anotaçãozinha dela aqui, do riscado dela, estudando Krishna dentro do estudo que ela estava fazendo sobre a cultura hindu. E eu tenho também aqui um outro, que chama-se o Bhagavad Gita como ele é, desta grossura. Por quê? Porque ele é o Bhagavad Gita comentado, né? Não estou dizendo que esses sejam os livros ideais, mas são obras que ajudam a gente a entender. O Bhagavad Gita tem 18 capítulos e só tem 2 personagens. O príncipe, que conversa com Krishna. Em português, o texto em português chama ele de Arjuna, mas em sânscrito o nome dele é Arjuna. Então, Arjuna é que dialoga com Krishna. Se eu fosse fazer uma comparação com o Espiritismo, eu diria que o Bhagavad Gita pode se assemelhar ao Livro dos Espíritos. Por quê? Kardec pergunta e os espíritos respondem. Arjuna pergunta e Krishna responde. O livro é cheio de perguntas e respostas porque Arjuna ignora tudo e Krishna sabe tudo. Então, eles vão, durante esses 18 capítulos, fazendo as suas reflexões e o Krishna vai ensinando Arjuna sobre as verdades espirituais. Cada capítulo é marcado por um conjunto de verdades que são trazidas para aquele período em que a gente está educada pelos eremitas, pelos
anacoretas, como é que chama? Os caras que vivem no meio do... os ascetas, que viviam no meio da... Isso, viu no meio da floresta, e ali, então, ele foi convivendo com esses homens, e ele é o primeiro dos reformadores religiosos da história da humanidade. Depois que ele se tornou mais conhecido, ele vai pregar pelas aldeias, seguido de um grupo de discípulos, né? E aqui eu quero comentar algumas coisas biográficas dele, não quero que ninguém se assuste com o que eu vou dizer. Mas todo mundo já deve ter ouvido uma música que diz assim: Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. O que diz isso? Hare significa a energia libertadora. A energia libertadora. É uma energia que liberta as almas da sansara. Dizia-se que o conhecimento do Krishna era um conhecimento que quebrava a mandala e libertava a criatura do círculo das reencarnações. O conhecimento do Krishna seria a quebra da mandala, a libertação da alma, através da energia chamada Hare. E muitas vezes ele mesmo é chamado de Hare. O Hare. Porque ele é a energia libertadora. Então, em algumas traduções, é dito que Krishna é a energia que tira a criatura do círculo das encarnações. É a energia que tira a criatura do pecado. Alguém conhece algo que tira o pecado? O Evangelho de João, no seu capítulo 1, no item 29, diz que João o Batista, ao referir-se a Jesus, disse: Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Krishna é definido como aquele que tira o pecado. Hare, o que tira o pecado. Esse é o sentido que a gente tem quando a gente se aproxima do conhecimento da cultura védica dentro da visão que o Krishna nos apresentou. Ele vai, então, ser o grande instrutor que Arjuna vai ter dentro do livro. Eu selecionei, dentro do Bhagavad Gita, 10 pontos. Eu não anotei o capítulo e o versículo, mas isso eu tirei de dentro dele. Então, o que ensinava Krishna? Krishna ensinava 10 coisas. Primeiro, que só Deus pode entender Deus e que Deus é único. Ele tem um momento, apesar da doutrina ser politeísta, ele tem um momento em que ele diz que Deus é único. Esse eu cheguei a anotar. Está no capítulo 4, no versículo 13, em que ele diz que o Deus Criador é um só. Há vários deuses, mas o Deus Criador é só um. Capítulo 4, versículo 13 e versículo 25, vocês vão encontrar essa informação. Segundo ponto que ele ensinava, a imortalidade da alma, o que não é nada de novidade, porque Bhagavad Gita significa o sublime canto da imortalidade. É o que está escrito em Esperanto aqui, ó. Sublima canto pri la mortetso. Sublime canto sobre a imortalidade. Então, o que mais Krishna falava era que nós éramos, sim, almas que estávamos em condição de aprisionamento num corpo, mas que éramos outras coisas. Ele fala da lei de causa e efeito, isso é muito comentado, em que ele diz que os nossos males nos seguem como as sombras seguem os nossos corpos, elas não nos abandonam. Ele também fala da reencarnação, isso está no capítulo 2, nos versos 21 e 22, ele fala sobre os renascimentos. Fala sobre transformação moral e o encontro com a felicidade. Também aparece isso dentro do Bhagavad Gita, capítulo 3, é o item 66. Fala do amor aos inimigos, aquela frase atribuída a Buda, ser como o sândalo que perfuma o machado que o fere, ela é, na verdade, de Krishna.
Krishna sabia todos os seus renascimentos, e daqui a pouco eu falo um pouco mais sobre isso. Ele chama de aparições. As minhas aparições são os renascimentos dele. Ele dizia que não se deve ensinar para quem não compreende, e Jesus dizia que não se deve lançar pérolas aos porcos. Também dizia que não se devia conviver só com os bons, que era necessário conviver com os maus para ensiná-los. E também, um 10º ponto que ele também ensinava, era sobre a mediunidade. Krishna dizia, sim, é possível conversar com os mortos. Vejam como essa doutrina é muito convergente com tudo aquilo que a doutrina espírita nos oferece. Para terminar, para a gente poder seguir, já chega de eu falar sobre isso, eu quero falar de um ponto que é uma das coisas mais impressionantes que a gente encontra no Bhagavad Gita. Depois vocês peguem, pode pegar qualquer versão do Bhagavad Gita, qualquer uma delas, vão no capítulo 4, nos versos 7 e 8, e vocês encontrarão o seguinte texto. Todas as vezes que no mundo a virtude declina, todas as vezes que no mundo a virtude declina e que o vício e a injustiça o superam, ou seja, a virtude fica apequenada diante do vício, eu me torno visível. Eu apareço entre os homens. Lembra quando eu falei que ele tem as suas aparições? Eu apareço entre os homens. Eu me mostro de era, em outras traduções, de idade em idade, mas de era em era, todas as vezes que o vício sobrepõe a virtude, Krishna reaparece na humanidade para restabelecer as coisas. E diz ele, eu venho de era em era para a salvação do justo. 2, para o castigo do mal. 3, para o restabelecimento da verdade. Salvação do justo, castigo do mal, restabelecimento da verdade. No prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, no 2º parágrafo, diz assim, eu vos digo em verdade, estão chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido. Não seria isso o momento em que a virtude declinou diante do vício e da injustiça? Então, as coisas têm que ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, porque o materialismo assomou o conhecimento humano e, portanto, a mentira se impôs, e quando a mentira se impôs, faz-se necessário que o pensamento de Vishnu apareça novamente entre as criaturas para, segundo Krishna, salvar o justo, castigar o mal, restabelecer a verdade. Diz o Evangelho segundo o Espiritismo, eis que, em verdade, são chegados os tempos em que todas as coisas vão ser restabelecidas em seu verdadeiro sentido, para, primeiro, dissipar as trevas, ou seja, restabelecer a verdade. Confundir os orgulhosos, ou seja, castigar os orgulhosos. Perdão. Dissipar as trevas, ou seja, restabelecer a verdade. Castigar os maus, ou seja, confundir os orgulhosos. E, por último, salvar os justos, que seria a glorificação dos justos que aparece no Evangelho segundo o Espiritismo. Tudo está conectado, Denise Balor. Vishnu, não digo Krishna, porque Krishna é um avatar de Vishnu. Vishnu sempre volta quando a humanidade tomba. E no materialismo do século XIX, as energias espirituais da busca da manutenção, que Vishnu é a manutenção, é a ordem, é o equilíbrio. Vishnu retorna. O espiritismo, na verdade, seria, de alguma forma, a representação do pensamento de Vishnu dentro do Ocidente. É incrível essas convergências, né, Dê? E eu preciso falar isso. Quando Elahá nos esclarece que Hare, né, o próprio Krishna, se transforma ou se passa por Hare, né, essa energia da vida, né, essa energia do amor,
A gente tem trabalhado muito isso, sabe, Elahá e amigos, e todos os amigos, na comunicação social espírita, né, no plano de comunicação, dentro da seara espírita, a gente tem trabalhado muito esse conceito, que o mensageiro, quando ele é fiel, quando ele é leal à mensagem que ele entrega, pela sua habitualidade da exemplificação, ele se torna a própria mensagem. Então, Krishna, como mensageiro dessa verdade maior, ele também pode ser visto como a própria mensagem, como o próprio Hare. Então, o mensageiro se torna mensagem, porque ele é aquele vaso, né, o vaso limpo a que se referia André Luiz, né? E aí a gente para pensar, né, em todos os momentos onde a doutrina secreta se fez transversal na história da humanidade. E quando encontramos, né, o governador do nosso planeta em plena vigência há mais de 2000 anos, encarnado entre nós, em um profundo processo de renúncia, Jesus dizia, a respeito da verdade e a respeito dessa doutrina secreta, eu sou o caminho, a verdade e a vida. De novo, o mensageiro se tornando a mensagem. O médium de Deus, que foi Jesus à época da Boa Nova, ratificando essa postura de mensageiro, de mensagem. Né? Hare, Krishna, Jesus sendo o caminho, a verdade e a vida. Então, essas convergências, elas são cíclicas também, né? E essa verdade, ela é transversal. E a gente vai poder falar bastante disso hoje, né? Dei Elahá e amigos, tratarmos dessas sincronicidades. Eu queria até aproveitar para fazer só um comentário rápido, que é o seguinte. Essa história dessa batalha é uma batalha interior. A história é a seguinte, havia um rei e esse rei ficou cego. Quando ele fica cego, ele divide o reino entre 2 filhos seus. Diz, olha, eu estou cego, vocês tomem conta. Aí ele divide o reino no meio, e um fica com um reino e o outro fica um pedaço do outro. Séculos depois, os reinos entram em guerra. E Arjuna pertence, ele é um dos arqueiros de um dos lados. Mas como que eu vou lutar contra os meus amigos, contra os meus parentes? Eles são meu parente, eles são sangue do meu sangue. Como é que eu vou lutar contra eles? E essa batalha é a batalha interna do homem velho do homem novo contra o homem velho. É a luta para o surgimento, a libertação do self, da opressão do ego. É a libertação do povo de Israel do domínio do faraó. É a mesma coisa. É a mesma história, a mesma batalha que está sendo travada no sentido simbólico aqui, né? Então, o trabalho que está sendo realizado dentro dessa esfera é um trabalho para a revelação dessas informações. E aqui eu quero dizer uma coisa importante. Krishna, muitas pessoas pensam, então Krishna é Jesus, Krishna é o Cristo. Não, eles não são o mesmo espírito. A função de Krishna era liderar o povo hindu que veio. Ele é uma entidade ligada aos hindus que vieram. Então, ele é o embaixador de Jesus para aquele povo. Hermes vai fazer isso com os egípcios. Sócrates com os gregos. Então, você tem certos avatares, né? O Buda com outro grupo de espíritos bem mais recente, porque ele vai ser 600 anos antes do nascimento de Jesus. Mas eles não são o próprio Cristo. A mensagem de Krishna é uma mensagem extremamente profunda do ponto de vista espiritual, entregue há 5.000 anos atrás, porque não era para nós, era uma mensagem universal. Ela não podia ser universal há 5.000 anos, gente, não dava. Você ia pegar um trem desse e não entender nada. A gente começa a entender hoje. Então, a gente não pode dizer, é o mesmo espírito. Ele não é. O governador encaminha todos esses e eles estão a serviço do governador planetário.
São embaixadores da verdade, né, Elahá? E aí, já que a gente está falando de antiguidade e de conhecimento nobre, né, essencial e de raiz, a gente vai se lembrar que Leon Denis traz essa informação no texto, quando ele vai tratar dos poemas védicos, que são ideias de 58 mil anos. Simplesmente 58 mil anos. E esses que nos ofertavam esse conteúdo, né, que em consonância com a verdade, manifestavam essas ideias há 58 mil anos. Já pensou? Antes de Krishna, antes de Moisés, né, antes de Jesus. É impressionante. É um absurdo até, né? É isso. Vamos ao vídeo em falar nisso? São dos mundos estelares, nas noites calmas e inspiradoras, que caem serenas claridades em direção à humanidade encarnada. Foi assim com a origem de todas as religiões do passado. Vamos achar nos Vedas a raiz das claridades divinas. Os hinos védicos são o molde onde se formou a religião primitiva da Índia. Nas mais remotas eras, na história das religiões, tiveram curso no seio da história duas doutrinas, a científica e a simbólica. Essa dos iniciados, para os quais se erguia o véu dos mistérios. Os homens, a par das obras que possuíam, para afirmarem a imortalidade da alma, se debruçaram sobre uma origem. As leis que regem a imortalidade da alma iriam retumbar na antiguidade a partir dos hinos védicos, a religião pura e patriarcal, a existência desprovida de paixões, em contato e harmonia profunda com a natureza. Uma religião e, ao mesmo tempo, filosofia, que mostra que as mais antigas escrituras do universo são as que resplandecem no céu, descritas nos signos do zodíaco, onde se encontram velados os segredos desses mistérios. É nesse entendimento que ganha destaque a observação de Suryu Siddhanto, astrônomo hindu, sobre a posição e percurso das estrelas há mais de 58 mil anos, dando ensejo ao entendimento da vida, passando pela vida tranquila e forte, ao contato com a natureza esplêndida do Oriente. Na tradição oral de seus cânticos, celebram Agni, o fogo, símbolo do eterno masculino ou espírito criador. Sorna, o licor do sacrifício, símbolo do eterno feminino, alma do mundo, substância etérea. Em sua união perfeita, esses dois princípios essenciais do universo constituem o Ser Supremo Zians, ou Deus. O Ser Supremo imola-se a si próprio e divide-se para produzir a vida universal. Todos os conceitos que permeiam e dão corpo à doutrina espírita estavam lá, nas fieiras do tempo. A noção de um Deus único, causa primária de todas as coisas, a pluralidade das existências e dos mundos, a reencarnação e a possibilidade de comunicação com os espíritos. Do ensino dos Vedas
decorria toda a organização da sociedade primitiva, o respeito à mulher, o culto dos antepassados, o poder elitivo e patriarcal. Na vasta solidão dos bosques, os homens viviam livres e em paz. Dessa solitude surge o pensamento inovador, aquele que promoveria o brahmanismo, a mais colossal das teocracias. Krishna, educado pelos ascetas, no seio das florestas de cedros que coroam os píncaros nevoentos do Himalaia, foi o grande inspirador das crenças dos hindus. Essa grande figura aparece na história como o primeiro dos reformadores religiosos, dos missionários divinos. Apoiando-se sobre as ideias da Trindade, da imortalidade da alma e de seus renascimentos sucessivos, renovou as doutrinas védicas. Esse missionário voltava a sublinhar o código maior e nossa relação com o Criador. A princípio, a organização social da Índia foi calcada pelos brahmanes sobre suas concepções religiosas. Dividiram a sociedade em 3 classes, segundo o sistema ternário. Mas, pouco a pouco, tal organização degenerou em privilégios sacerdotais e aristocráticos. A hereditariedade impôs os seus limites estreitos e rígidos às aspirações de todos. A mulher, livre e honrada nos tempos védicos, tornou-se escrava e dos filhos só soube fazer escravos igualmente. A sociedade condensou-se em um molde implacável. A decadência da Índia foi a sua consequência inevitável. Petrificado em suas castas e seus dogmas, esse país teve um sono letárgico, imagem da morte, que nem mesmo foi perturbado pelo tumulto das invasões estrangeiras. Da quietude do silêncio dos bosques de sândalo, que perfumam a riqueza da vida, surge em gênese grandiosa. Do território da Índia, espalhou-se a doutrina secreta com as peregrinações dos homens. Foi dessa terra sagrada, mãe dos povos e das civilizações, berço da raça adâmica e, ao mesmo tempo, berço das tradições antigas, que espalhou-se o pensamento, o fulcro das maiores inspirações religiosas. Foi da Ásia Central, qual curso d'água que emerge da nascente, a filiação dos egípcios, dos iranianos, dos celtas, migrações, simples colônias vindas do Indostão. Os antigos levaram consigo, mais ou menos desfigurada, a Bíblia primitiva, que se denomina os Vedas. Espetacular. É, muito bom, muito bom. Nossa, muito bonito. Muito bonito. Mas Krishna merecia alguma coisa assim muito especial. Krishna, eu tenho uma paixão muito grande por Krishna. E assim, todo esse movimento religioso que os Vedas geram é exatamente isso que a Cris colocou.
É como se fosse aquela dente de leão que, quando bate o vento, aí sai voando e vai semeando em outros lugares. É assim. As verdades espirituais foram aprendidas e estes mesmos iniciados depois renasceram em outros lugares. Não mais o Krishna, mas os seus discípulos foram renascendo para levar o conhecimento, porque é o que, de certa maneira, vai acontecer conosco numa próxima existência. A gente está recebendo o conhecimento espiritual para divulgar para o mundo, né? Nós vamos renascer em outros lugares, é assim também. O primeiro centro de formação foi na Índia. Ali foi o primeiro polo. Então, ali se levou os Vedas, se entregou o Mahabharata, se entregou o Bhagavad Gita, veio Krishna, veio Buda. Então, você vê que houve todo um investimento nessa região do planeta. E esse pessoal, ele também se distribuiu pela Terra. Eles se formavam e se espalhavam, se formavam e se espalhavam. Por isso que a doutrina secreta é a mesma. Por isso que não são as doutrinas secretas, mas uma doutrina só, que foi levando essas mesmas verdades que eu estava lendo sobre o Cristo, né? Eu acho que ela travou. Travou. Ele volta daqui a pouquinho. Sim. Eu preciso fazer um alerta, assim, que me chamou a atenção quando eu estava tentando, né, buscar argumentos aí para o vídeo, e uma ideia me avassalou. Eu acho que o verbo é exatamente esse. Porque quando o Jorge nos explica, né, que Krishna foi um desses eleitos missionários, né, para a entrega da verdade, já há 3.000 anos, antes, né, de Cristo, a gente vai perceber que depois essa mensagem entregue, né, e tão solidificada por Krishna, vai ganhar operação na Índia, né, vai ser institucionalizada, digamos assim, quando essas ideias se tornam efetivamente uma religião, o brahmanismo. E aí, tanto Leon Denis, quanto Pedro Granja sublinham isso, né? Que nesse momento o brahmanismo ele começa a se ensaiar em um processo de privilégios sacerdotais. E aí, meus amigos, quando eu li isso, eu fui remetida automaticamente para a Idade Média, quando também entrou em vigência, em um outro ciclo da humanidade, a deturpação de uma ideia original, de um conceito primitivo, puro, para uma institucionalização que começa também a se arregimentar em termos de privilégios sacerdotais. Então, a gente vai ver a mensagem de Krishna sendo deturpada nesse processo de institucionalização que vai dar origem ao brahmanismo, como a gente viu depois o mesmo erro se repetir na Idade Média, quando, né, aquela movimentação religiosa da Idade Média dá origem à Igreja da Idade Média, a Igreja Católica da Idade Média, novamente se ensaiando dentro desse arcabouço de privilégios sacerdotais. Então, a humanidade, nessa tentativa de acerto e erro em relação a esse tocar na doutrina secreta, nessa aproximação com a doutrina secreta, já por 2 vezes incorreu nesse erro. Eu arriscaria dizer já por 3 vezes. Né? E eu arriscaria dizer que a gente passou por isso na Índia, com o brahmanismo, depois a gente revitaliza esse erro na Idade Média, com a Igreja da Idade Média, também nadando, né, nesse processo de privilégios sacerdotais, e eu arriscaria dizer até um terceiro momento, quando a gente tem o privilégio de estar
né, com o próprio Cristo entre nós, né, dando ali o seu testemunho, e aí toda aquela movimentação materialista do Império Romano, né, avassalando de novo, né, tentando tisnar, digamos assim, essa mensagem original. Então, a humanidade, né, quando ela se experimenta nesse seio, né, da dinâmica religiosa, ela sempre incorre nesse erro. Então, o grande alerta fica para nós, né, que já temos a história a nosso favor, para que nós não repitamos o erro. Né? Nós que estamos agora, nesse momento, experienciando a doutrina espírita, que nós não transformemos, né, o movimento espírita e o exercício do ser espírita, do ser cristão, novamente nessa onda, né, de privilégios sacerdotais, desse descaminho que muitos ainda, muitos fizeram, incorreram nesse erro em sociedades passadas, né? Isso tudo é muito impressionante, porque quando você olha para isso, você vê uma mão organizando tudo. Você enxerga a manifestação do governador planetário. Para contextualizar um pouco, porque pode ter ficado confuso, Veda, em sânscrito, significa conhecimento. Os Vedas são os conhecimentos. Eles não eram um povo, eles eram um conhecimento, mas não era uma religião, era um conhecimento. É como a Cabala não é uma religião, ela é um conhecimento. O judaísmo é uma religião, mas a Cabala não é uma religião, ela é um conhecimento. O brahmanismo é uma religião, mas os Vedas não são uma religião, são um conhecimento. Aí o conhecimento védico é que vai inspirar o brahmanismo. Agora, o brahmanismo já é religião mesmo, com sacerdotes, com toda uma prática litúrgica. Os Vedas são as notícias espirituais. São um conjunto de informações sobre as leis universais. Passadas há 5.000 anos atrás, né, Laura? Lembrando sempre isso. O Mahabharata, que vai contar a história da Índia, porque assim, a palavra Maha em sânscrito significa grande. Grande. Então, Bharata é como eles chamam Índia. A Índia, para os hindus, chama de Bharata. Então, Mahabharata, a grande Índia. Atma, em sânscrito, é alma. E se ele é um Mahatma, ele é uma grande alma. Raja é uma pessoa importante. E o Maharaja é o Maharaja. Ele é acima do Raja. Então, tem o Raja e tem o Maharaja. E aí você vai construindo essa hierarquia que tem. Né? Resultado, a nossa leitura sobre esses conhecimentos que vai nos fazer descobrir a única doutrina secreta que existe, vai nos fazer perceber todo o investimento que foi feito desde o princípio, né? E eu queria contar umas coisas sobre Krishna, que são muito interessantes. Krishna viveu até 125 anos. Krishna vai ter uma vida longa. Ele vai viver e a sua desencarnação vai acontecer exatamente quando ocorre uma caçada, e nesta caçada tem um cara que atira achando que está atingindo um cervo, e a flecha pega em Krishna. E o Krishna, então, afetado pela flecha, desencarna. Mas isso é só o aspecto material da história. O que importa é o aspecto espiritual que vem por trás disso. Os hindus dizem
que a morte de Krishna determinou o fim de uma era para a humanidade. A morte de Krishna é o fim de uma era. Quando Krishna morre, surge uma nova era para o mundo. A era chama-se Kali Yuga. Kali Yuga, parece yoga, né? Mas é Yuga, Kali Yuga. Kali Yuga é a era do vício, a era da maldade, a era de tudo de ruim, a era da imperfeição. É a era das imperfeições humanas, ela vai acontecer assim que o Krishna desencarna. Então, a gente entra num período muito, muito ruim. Por quê? Porque na hora que acontece esse processo, vai ocorrer uma degeneração progressiva da humanidade. E esse fenômeno de degradação, de queda progressiva da virtude, de desconstrução dos valores, vai acontecer até que, segundo o brahmanismo, Vishnu volta. Será a 10ª encarnação de Vishnu. Krishna não foi uma encarnação de Vishnu? Então, nós vamos ter a 10ª encarnação de Vishnu. A 10ª encarnação de Vishnu, segundo o brahmanismo, vai se chamar Kalki. K-A-L-K-I. Kalki. É o nome da 10ª encarnação, que é o restaurador. É o restaurador das verdades espirituais. Kalki é representado, Denise Balô, não vai cair da cadeira. Kalki é representado por sendo alguém que anda num cavalo branco e que tem uma espada na mão e que vai lutar para vencer o mal. É um cavaleiro que anda num cavalo branco e que luta para vencer o mal. Eu vou ler um trecho do Apocalipse para nós, no capítulo 20. Esse Kalki, ele vai vir desembainhando essa espada e vai fazer o fim da era da escuridão. Ele vai eliminar o mal e vai restaurar a virtude. Então, no Apocalipse, no capítulo 20, é dito assim, versículo 11, vi os céus abertos e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Seus olhos são como chamas de fogo e em sua cabeça há muitas coroas e um nome que só ele conhece e ninguém mais. Ele está vestido com um manto tingido de sangue e o seu nome é a Palavra de Deus. Os exércitos do céu o seguiam, vestidos de linho fino, branco e puro, montados também em cavalos brancos. De sua boca sai uma espada afiada com a qual ferirá as nações. Ele pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus Todo-Poderoso. Em seu manto e em sua coxa estão escritos esse nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, vi a besta, os reis da terra e os seus exércitos, reunidos para guerrearem contra aquele que está montado no cavalo e contra seu exército. Essa figura do Apocalipse é Jesus, o governador planetário. Como que o brahmanismo poderia dizer isso há 5.000 anos atrás? Meu Deus. A 10ª encarnação de Vishnu. E agora? Não é impressionante? Demais, né, Lara? Demais. Então, existe uma força que está conectando todas as revelações. Existe um Senhor que articula e diz: eu voltarei, a verdade voltará, eu estarei entre vós. Vocês podem procurar na internet aí, se quiserem, procurem Kalki, K-A-L-K-I.
E procurem saber quem é esse cara. E vocês vão ver as imagens que aparecem, ele montado no cavalo branco com a espada na mão para guerrear. E peguem o Apocalipse, capítulo 20. Vejam como que o Krishna dizia: eu retorno cada vez que a virtude declina. Eu apareço para restaurar a verdade, castigar os maus, glorificar os justos, salvar os justos. Isso é impressionante, Lahá. Impressionante. E aí a gente fala de conexões. Isso que a gente está colocando aqui é muito importante que a gente entenda aqui a visão que eles têm de Vishnu como sendo um senhor. É claro que a gente tem as dificuldades da época de colocar. Então, na linguagem daquele povo daquela época, diziam: há uma divindade que voltará. Mas essa divindade, ela não é um ser, é a energia do universo que o Cristo representa. É o sopro da vontade do Criador. Não foi o Pai que enviou ele? Os prepostos de Deus e os embaixadores da verdade, os mensageiros de todos os tempos, né? São os afluentes que se originam da nascente, né? Como o Leon Denis lindamente, poeticamente descreveu, dessa nascente, né? Cuja raiz está fincada em solo indiano. A Índia, mãe das civilizações e mãe dos povos. É tudo repleto de conexão, né? Denise, por falar em conexão, né? Eu estou vendo aqui no chat algumas pessoas perguntando, afinal de contas, nós estamos falando sobre o quê? Estamos aonde? Nós estamos no planeta Terra, na live, somos um espírito no tempo, e aí a gente está tentando, meus amigos, traduzir também a conexão, né? Humildemente tentando traduzir. Stop! Oi? Não, stop! Você falou uma palavra mágica. Pois é, não, o meu introito é para isso. Vamos falar de conexão. Conexão, né? Tentando traduzir humildemente a conexão que esses mestres, né, prepararam. Né? A gente está falando de Herculano Pires, a gente está falando de Leon Denis, a gente está falando de Pedro Granja. E quando a gente se debruça sobre essas três obras, a gente vai ver que eles também criaram essa teia de ideias, né? Cujas conexões a gente acaba levantando aqui. Não só a conexão dos mensageiros, né, do planeta Terra, mas também a conexão desses três grandes mestres. Gente, eu adorei essa conexão, essa vinheta ficou maravilhosa. Ficou legal demais. Não, mas deixa eu posicionar o pessoal o que está acontecendo. Nós estudamos o livro O Espírito e o Tempo. É esse o livro que a gente está estudando. Que, por sinal, eu não tenho ele aqui, eu só tenho ele dentro do Kindle. Na medida em que esse livro que a gente está usando, ele vai esbarrando no conteúdo de outros dois, a gente pega esses outros dois. Quando o conteúdo esbarra no pensamento de Pedro Granja, a gente para e estuda, afinal, quem somos. Nesse momento, a gente está vendo esse aqui. E quando esbarra no pensamento de Leon Denis, eu só tenho depois da morte em Esperanto. Então, quando esbarra nesse aqui, a gente para e vai para o depois da morte. Então, a gente fica trançando nessas três obras. Qual que está na frente? Quem está na frente para e espera, para que esses outros dois andem. É um estudo trino, como se você fizesse uma trança de três
três pares, né? Então, três... Como é que chama? Trança de três negócios. 3 partes, de 3 trem. 3 partes. Você vai trançando o cabelinho, né? Vai trançando assim. É isso que a gente está fazendo. Nesse momento, a obra do Herculano Pires está marcando passo. E ela vai marcar passo mais uma live, porque na próxima a gente vai estudar o Buda, porque nós precisamos terminar o capítulo 2 do livro Depois da Morte, aonde o Leon Denis botou tudo junto, Vedas, Krishna e os Vedas Budismo. e o budismo, tudo num capítulo só. Já o Pedro Granja separou em capítulos diferentes. Está separado. Vedas, Brahmanismo e Budismo está separado. Capítulo 2, 3 e 4 aqui. Tá? Então, quando a gente terminar, terminamos. Aí nós vamos para o Egito. Aí o Herculano Pires fica esperando a gente. Quando terminarmos... Isso, a gente só vai explicar por quê. O Herculano Pires parou no Homem Primitivo e a gente vai retornar para Herculano Pires quando ele entrar nas sociedades agrícolas, que é exatamente no Egito. Né? Então, a gente ganha novamente corpo, digamos assim, na análise do Herculano Pires, porque a gente está seguindo, evidentemente, a cronologia, né, das existências aí das sociedades. E aí o Herculano vai falar Egito e vai falar Grécia. Aí legal, aí a gente para aqui, vai pegar a Grécia também do Herculano e vai trazendo Grécia do Herculano, Grécia do Pedro Granja, Grécia do Leon Denis para fazer o estudo. Eu tenho uma pergunta para a Denise Balô. Denise Balô, você imaginou que ia ter tanta coisa dentro dessas obras? Não, ela nunca passou pela minha cabeça isso. De maneira nenhuma. Eu tinha a ideia de que ia ser isso que é, essa coisa maravilhosa, mas nunca pensei que fosse essa viagem toda. Aliás, já que você me fez uma pergunta, eu vou te fazer outra. Vou começar pela minha primeira pergunta. Lá na obra A Caminho da Luz, lá na parte da Índia, Emmanuel diz o seguinte: os Mahatmas criaram um ambiente de tamanha grandeza espiritual para o seu povo que ainda hoje nenhum estrangeiro visita a terra sagrada da Índia sem de lá trazer as mais profundas impressões acerca da sua atmosfera psíquica. Sem dúvida. Emmanuel comenta isso lá no A Caminho da Luz. Daí eu te pergunto, mesmo depois de tudo que aconteceu com a Índia, com a criação das castas, ainda hoje existe essa atmosfera psíquica? Eu estava hoje assistindo um vídeo de um cara que foi na Índia. É que eu não guardei. Ele dizendo assim: eu desafio você a ir na Índia e não voltar mudado. Porque é um choque com uma sociedade completamente espiritualizada. Ela tem suas dificuldades, mas é uma sociedade onde ninguém está preocupado com dinheiro, ninguém está preocupado com riqueza. O foco da sociedade é a busca do espiritual. Então, é um impacto para um ocidental que tem tantos sonhos de coisas materiais se defrontar com uma sociedade em que o cara diz, não, isso aí não é problema. Eles fazem dívida para pagar na outra encarnação, inclusive. E a Flávia pergunta assim, perguntinha boba, por que essa divindade é azul? Eu não sei. Pois é. Mas as divindades hindus são azuis. Krishna é azul e Shiva também é azul. Brahma não é azul. O Brahma não é azul. Mas o Brahma tem um rosto na frente, um rosto um lado, um rosto atrás, e o rosto atrás ele tem rosto todo lado. E é um velho. Shiva tem um aspecto feminino e tem 4 braços, né? E o Vishnu é um homem. Todos 2 azuis. E aí, como Krishna é a encarnação de Vishnu, ele é azul também. Talvez eles queiram representar as divindades como azul, porque os outros humanos não são azuis. Talvez seja uma forma de representar na cultura deles que eles sejam divinos, né? E eu estive observando
que, por exemplo, os judeus, eles não escrevem Deus, eles escrevem D apóstrofe o S, não escreve Deus. E não se pode escrever Deus. E no texto que a gente pega, o nome de Krishna também não é escrito. É KSN, aí tem 2 pontinhos embaixo, tá? Porque o nome dele também é um nome divino, não pode escrever o nome de uma divindade. Olha a conexão, olha a conexão. Cris Drux, faz a nossa prece final. Faço, na verdade, quem vai fazer a nossa reflexão, prece final, como a gente gosta de reviver o passado, irmos a caminho da luz de novo, é Emmanuel. E no capítulo de Emmanuel, quando ele trata da Índia, ele nos oferta as seguintes palavras: um pensamento de gratidão nos toma o íntimo, examinando a sua grandeza espiritual e as suas belezas misteriosas. Mas acima dos seus yogis e de seus mahatmas, temos de colocar a figura luminosa daquele que é a luz do mundo e cuja vinda à Terra se verificaria para trazer a palma da concórdia e da fraternidade para todos os corações e todos os povos, arrasando as fronteiras que separam os espíritos e eliminando os laços ferrenhos das castas sociais, para que o amor das almas substituísse o preconceito de raça no seu reinado sem fim. Estamos falando do governador do planeta Terra, que semeou a sua missão de amor, a sua missão de verdade, nessa terra que se constituiu a Índia e que espargiu os seus mensageiros e os seus semeadores por todo o mundo, dando início à raça adâmica, dando início à raça ariana, sendo o fulcro, a raiz essencial da constituição de todos os povos e de todas as sociedades. Então, agradecemos a esse Deus, Pai Criador maior, pela oportunidade da vida, pela constituição das sociedades, da nossa história, que se configurou em jornada de aprendizado para todos nós, espíritos reencarnados agora aqui na Terra, buscando, através da bússola dessa verdade maior, a concretização das nossas existências e que essas existências sejam permeadas e efetivadas numa jornada de amor. Obrigada, Senhor, nosso mestre, nosso guia, e que possamos ser e concretizar todos os nossos potenciais de filiação divina. Que possamos cada vez mais nos constituirmos uma única sociedade, uma única família, fazendo reverberar o amor num verdadeiro sentimento de fraternidade universal. Que estejamos juntos, próximos, nos auxiliando mutuamente nessa jornada. Muito obrigada, Senhor, e que assim seja.